Algo que pode passar despercebido por um leitor casual é como os quadrinhos mudaram e evoluíram com o passar do tempo. E não digo somente na questão da forma como são criados e produzidos, em sim como as histórias eram abordadas, como os uniformes e personagens eram criados. Tudo isso é muito diferente dependendo do período em que lemos um quadrinho. Tais diferenças receberam uma classificação, algo chamado de era. Cada era dos quadrinhos conta com suas próprias características que marcaram o período de lançamentos de histórias e heróis. Normalmente é utilizado os termos de era de ouro, prata e bronze, mas outros estudos apontam para eras além dessa. E é exatamente sobre isso que trataremos no vídeo de hoje. Vamos conhecer melhor quais são as eras dos quadrinhos e o que as define. Eu sou Ed e esse é o Quarto do Gálico. Sejam bem-vindos. A primeira era a ser descrita começa antes mesmo do surgimento dos super-heróis. A Platinum Age, ou Era da Platina, vai de 1842 a 1938. Esses primeiros quadrinhos normalmente eram reimpressões de tiras de jornal, como The Adventure of Obadiah Oldbuck. No início do século XX começaram a ser publicadas obras originais. E somente em 1922 os quadrinhos começaram a ter publicações mensais. Em 1933 era lançado um quadrinho que teria incrível relevância para a era seguinte dos quadrinhos. The Reign of Superman foi escrito por Jerry Siegel e desenhado por Joe Shuster, os criadores do Superman. Mas a história não apresentava o último filho de Krypton. O quadrinho seguia por um caminho mais nebuloso e que tinha como base o trabalho Übermenschen, do filósofo Friedrich Nietzsche. Na história éramos apresentados a Bill Dunn, que é a cobaia de um cientista maluco que lhe concede superpoderes. Bill então utiliza esses poderes para o mal, visando a dominação do mundo. Os criadores disseram que a ideia era simplesmente inverter o papel de super-homem, como Sansão e Hércules, que em vez de ser um herói que buscava o bem, agisse como um vilão, que queria somente ganhos próprios. Futuramente, Siegel e Shuster utilizariam essa ideia para criar seu herói mais famoso, o Superman. Em 1937 era lançada a primeira edição da Detective Comics, que traziam histórias curtas e independentes. Essa era foi marcada pelo surgimento de roteiristas e desenhistas que se tornariam famosos no futuro, além de tentativas que geraram sucessos e fracassos. Foram os primeiros passos dados nas histórias em quadrinhos que conhecemos. A próxima era dos quadrinhos é a Golden Age, ou a Era de Ouro, que durou de 1938 até o final da década de 40. Esse é o período onde os super-heróis surgiram e se tornaram incrivelmente populares. O início da era se deu com o lançamento da primeira edição da Action Comics, onde trazia o Superman, agora o Homem de Aço heróico que conhecemos. Em 39, na edição 27 da Action Comics, surgia Batman, o Homem-Morcego. Em 41, em All Star Comics número 8, aparecia pela primeira vez a Mulher Maravilha. E no mesmo ano, em Capitão América número 1, surgiu o herói Capitão América. Essa era foi o nascimento dos super-heróis, e muitos deles foram lutar na Segunda Guerra. As histórias eram mais simples, normalmente com um vilão malvado que aparecia e era derrotado na mesma edição. Durante o período da guerra, todos os inimigos eram nazistas ou comunistas, todos mesmo. Mas a era começou a se encerrar após a Segunda Guerra, e em 1948 os quadrinhos de heróis começaram a dar lugar a quadrinhos de horror ou western, o gênero velho oeste. Em 48, a All American Comics trocava seu nome para All American Western e retirava o rosto do Lanterna Verde do canto do quadrinho. A mesma coisa ocorre com o Tocha Humana original, não aquele do Quarteto Fantástico, e sim o androide que lutou com o Capitão na Segunda Guerra. Ele aparecia na capa da Marvel Comic número 1 e foi completamente retirado da revista na edição 93 de 1949, quando o quadrinho mudou seu nome para Marvel Tales. Enquanto Batman e Superman continuaram recebendo histórias dessa época, o Capitão América não teve tanta sorte. Seu quadrinho teve o nome alterado para Capitão America's Strange Tales, ou Estranhos Contos do Capitão América, que não tinha mais participação nenhuma do herói, e trazia contos de horror. Em 51, a maior parte dos heróis perderam seus quadrinhos, e o período de 48 a 55 é conhecido como Atomic Age, ou Era Atômica. Como visto, a Era Atômica trazia muitas histórias de horror, e essas histórias traziam temas e imagens pesadas, como pessoas decapitadas, assassinatos brutais e outros crimes. Isso fez com que muitos grupos conservadores começassem a lutar contra os quadrinhos, pois diziam que isso influenciava os jovens à delinquência.
Mesmo sem estudos que apontassem isso, o governo americano decretou algumas regras que os quadrinhos deveriam seguir para poder serem publicados. Parece que não é de hoje que coisas novas assustam pessoas velhas e as fazem imaginar que o mundo está pior por causa disso. Atualmente os games sofrem do mesmo mal. Mas, voltando à história, durante esse período houve uma estagnação nos quadrinhos, pois os roteiristas e desenhistas precisavam escolher bem o que publicar. Um dos mais famosos editores de quadrinhos de horror era Bill Gaines, que ao perceber que não conseguia produzir boas histórias que ficassem dentro da norma, encerra a EC Comics e dá início à revista Mad. Enquanto isso, na DC, Carmine Infantino tenta diversas ideias diferentes para quadrinhos, e uma delas se sobressai e cai no gosto do público, além de estar dentro das normas. Na Showcase número 4 de 56, chegava o Flash Barry Allen, que daria início à Silver Age, a Era de Prata dos quadrinhos, que iria de 56 a 69. A história que apresentava uma pessoa comum, que após passar por um acidente de níveis de uma ficção científica, ganhava poderes, e seria a base para a criação de muitos heróis pelos próximos anos. Em 59, na Showcase número 22, surgiu a Lanterna Verde Hal Jordan. Em 61, Alan Shepard é o primeiro americano a ir ao espaço, e isso inspira Stan Lee, para que meses depois ele, ao lado de Jack Kirby, criassem o Quarteto Fantástico, um grupo de astronautas que recebem seus poderes em uma missão espacial. Em 62, na Amazing Fantasy XV, surgiu o Homem-Aranha. Até 69, a DC e a Marvel já haviam criado todo um panteão de heróis que surgiram de eventos científicos, marcando assim a Era de Prata. Durante a década de 70, o quadrinho do Lanterna Verde e Arqueiro Verde estreava. Mort Weisinger deixava os quadrinhos da DC como editor da linha dos quadrinhos de Superman em Superman 231. Jack Kirby trocava a Marvel pela DC e apresentava os novos deuses no quadrinho Jimmy Olsen, número 133, e Conan número 1 de Roy Thomas e Barry Windsor Smith era lançado, pois as regras dos quadrinhos impostas pelo governo havia dado uma amenizada. Nesse ponto, a inocência da Era de Prata havia se perdido e as realidades endurecidas e sombrias da Bronze Age, ou Era de Bronze, estavam começando. Enquanto a Era de Prata trouxe diversos heróis criados por acidentes científicos, a Era de Bronze trazia anti-heróis sedentos por vingança e sangue. Conan foi o início da Era de Bronze. O mundo passava por diversas tragédias e o público aceitava esse personagem violento que resolvia tudo à base da porrada muito bem. Nessa época também é criado o Justiceiro, mais um herói que utilizava de violência extrema para atingir seus objetivos, que normalmente era punir os caras maus da forma mais cruel possível. Em Hulk número 181, aparecia outro herói violento, que até o momento na verdade não era um herói. Wolverine fazia sua estreia, sendo mais um para a lista de personagens violentos da época. Tanto o Justiceiro como o Wolverine surgiram em 74 e eles definiram o que foi a Era de Bronze. Em 85 iniciava a Era de Cobre, ou a Era das Trevas. Essa era foi impulsionada por diversas editoras menores, que traziam histórias mais pesadas, obscuras e psicologicamente complexas. Isso fez com que a Marvel e a DC transformassem seus heróis em algo novo, sombrio e muito mais trabalhados. Em 85 a DC lançava Crise nas Infinitas Terras, criado por Marv Wolfman e George Pérez, além de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e o Watchman de Alan Moore. A Marvel também trouxe suas histórias pesadas, como o Massacre dos Morlocks, o Assassino de Vilões Flagelo, que cheguei a apresentar no meu vídeo de vilões desconhecidos, depois dá uma olhada, além de apresentar vilões realmente podres e sádicos, como o Nuke e o Dentes de Sabre. A Era das Trevas vai até 1991, quando os quadrinhos chegam ao seu extremo. Haviam muitos quadrinhos nos anos 80, mas nos anos 90 isso chegou ao seu extremo, entrando na Era Extrema. Essa era se deu início em X-Force número 1, criado por Rob Liefeld. Pouco depois ele lançaria Young Blood número 1, quando ele e outros quadrinistas sairiam da Marvel para fundarem Magic Comics. A DC dava início ao arco A Morte do Superman, que seria desenvolvido durante alguns anos. Essa era durou até 98 e era definido pela necessidade de se manter um mercado que vendia cada vez mais, trazendo histórias sensacionais e crossovers que maximizaram o consumo, onde o enredo ou mesmo a anatomia básica não importavam, e sim truques visuais, capas de holograma, tudo que podia ser diferente podia ser vendido para colecionadores, que aumentavam cada vez mais. Eventualmente tudo isso foi saturado. Crossovers não eram mais tão importantes, pois ocorriam a todo momento. Capas holográficas não era mais novidade.
e alguns desenhistas realmente eram ruins, e pareciam que não conseguiam desenhar um corpo humano. Em 98 era lançado o primeiro filme da Marvel para os cinemas, Blade, que foi seguido pelo filme dos X-Men, e logo os filmes de heróis estouraram e não paravam de aparecer. Essa é a era moderna, onde o sucesso e histórias contadas em filmes mudam os quadrinhos, como a introdução de novos personagens, como o Agente Coulson de Agentes da S.H.I.E.L.D., ou até mesmo o desaparecimento de alguns heróis dos quadrinhos, algo que ocorreu enquanto a Fox tinha os direitos de alguns heróis da Marvel. A Marvel deu um sumiço em heróis como o Quarteto Fantástico e os X-Men, colocando grupos menos conhecidos como os Inumanos no lugar. Isso foi feito para que a Marvel não fizesse uma propaganda e divulgação para filmes que eles nem sequer receberiam nada. E não só isso, muitos filmes hoje geram quadrinhos, sendo que esses filmes foram originados das HQs, que para muitos parece como uma reciclagem de ideias. E atualmente, todos os quadrinhos lançados que consumimos, na verdade são reflexos do sucesso dos filmes, como é o caso de Guardiões da Galáxia, um grupo que até o lançamento do filme era completamente desconhecido pela maioria do público, e que após a chegada do filme ganharam sua própria linha de quadrinhos. E essas foram as eras dos quadrinhos, épocas diferentes que definiram como super-heróis iriam aparecer ou não. Como eu disse no início do vídeo, essa é uma das interpretações das eras. Você pode encontrar formatos reduzidos, simplificando tudo a idade de ouro, prata, bronze e moderna, ou até mesmo mais complexa, como mais eras. Mas basicamente essa é a definição que considerei mais assertiva. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilhe com os amigos que gostam de quadrinhos, deixa nos comentários outros temas dos quadrinhos que podemos abordar, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e por enquanto é isso, muito obrigado e